Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos ensinar para vocês como faz uma ligação do módulo aqui da Taramps, o TR400, né? É um módulo de 4 canais e tem muita gente que está chegando no som automotivo agora e não sabe como fazer a ligação. Nesse vídeo vai ser para você, fica até o final do vídeo, vamos passar tudo para vocês. Então chega de enrolação, meu amigo, vamos direto ao ponto. Eu sei que você quer o conteúdo, né? Então vamos lá. Então, gente, está aqui o módulo TR400, né? Que é de 4 canais. Tem muitas ligações que você pode usar 3 vias, né, 2 vias e 4 vias. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, né? Então vamos lá. Para começar, gente, vamos aqui, ó. Ele tem 4 canais, né? Mostrando aqui para vocês do lado direito aqui. Que esse canal aqui, que é o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Você ligando individual, um exemplo, você vai ligar nesse canal 1 aqui. Só um exemplo que eu estou dando para vocês. Você vai fazer a ligação, botar um cabo RCA, né? Só um exemplo, né? Vamos ensinar para vocês como faz. Você vai ligar só esse canal aqui, canal 1. No caso, você ligando no canal 1, você tem que fazer essa ligação, ó. Você vai ligar no CH1, né? Que é esse canal aqui, ó. Você vai ligar o fio positivo, eu vou botar o fio negativo aqui azulzinho. E o fio negativo vai ser esse aqui, né? Então ele vai mandar, gente, 100 RMS a 2 ohms, viu? Ele vai mandar, se você tiver um exemplo, um alto-falante de 2 ohms, então vai dar certo, né? Se você tiver um alto-falante de 4 ohms, então não vai dar certo mandar esses 100 RMS. Por exemplo, se você tiver uma corneta, né, que eu já fiz até essa ligação. Eu usei uma corneta, só um canal que tava, minha corneta tava queimando demais. Mas hoje eu sei porquê e no final do vídeo eu vou falar para vocês. Resumindo, eu liguei desse jeito aqui, só um canal 1, só um exemplo, né, que eu tô dando para vocês, mas foi assim mesmo. E eu tive que ligar a minha corneta aqui no positivo e no negativo, jeito que eu tô mostrando para vocês. Então, passava longe de mandar toda a potência que a minha corneta precisava. Só que lembrando que uma corneta e uma tweeter, não precisa você aplicar a potência dela nem o dobro não, né? Se você quiser botar ali, como eu fiz, né? Acho que é menos de... acho que dá 30%, né? Fazendo uma ligação dessa aqui a 2 ohms, né? O modo, e você botando a corneta ali de 8 ohms, então acho que dá no máximo 30%. É mais ou menos a contagem que eu não sou bom em matemática. Mas é isso, né? Eu ligava a minha corneta assim. Você pode ligar 4 cornetas nessa ligação, mas para você ligar uma corneta é outra ligação, né? Você pode usar em bridge e fica muito melhor, né? Quando você liga 2 cornetas, né? Só um exemplo, 2 cornetas, né? Positivo com positivo, negativo com negativo, ela desce para 4 ohms e você pode usar o bridge, né? Que vamos mostrar para vocês. Resumindo, gente, se você for ligar um canal, 4 canais a 2 ohms, né? E grave e corneta é muito difícil ter, né? Mas se você quiser aproveitar 4 ohms, quer dizer 2 ohms, você pode ligar só desse jeito aqui, né? Só um canal. Estou mostrando aqui para vocês. Se você quiser ligar esses 2 canais, um exemplo, faz de conta... Aqui, ó, gente, só lembrando que, né? Para começar aqui, eu esqueci até de falar. Aqui você vai ligar a sua bateria, né? Esse azul aqui que é o negativo. Você vai ligar o negativo, o positivo nesse aqui para acionar esse módulo. E esse do meio é o remote, né? Esse remote aqui você pode puxar o fio azul lá do seu Pioneer, né? Ou se você não tiver Pioneer, né, tiver uma plaquinha MP3, é só você ligar e botar uma chavinha tic-tac aqui, né, no remote e o positivo, né, tipo assim, essa ligação aqui. Você bota uma chavinha tic-tac aqui, ele vai acionar seu módulo, né, desse jeito aqui. Muita gente me pergunta por que dá aquele estouro, né, quando você bota o processador. Se o processador for desligado primeiro, um exemplo, você está tocando seu som ali, se o processador for desligado primeiro, vai dar aquele pipoco no som, né? Que ele manda tipo uma energia. Acho que só não tem o processador da Taramps, né? Ele já vem com anti-puff, né? Que é o chamado anti-puff. Se ele for desligado primeiro, não vai dar o pipoco. Já testei no meu som, morrendo de medo de dar o pipoco, mas não deu o pipoco. Então, os processadores da Taramps, pelo menos esse novo, né? Não sei se o antigo tem. Responda aqui se você sabe disso. Ele já tem anti-puff, não vai dar o pipoco, né? O Stetson já tem um sequenciador. Você pega o botão lá do sequenciador e você liga aqui no remote, viu? Resumindo aqui, você liga o positivo da sua bateria, né, da sua fonte. Você liga no seu remote, né, como eu falei para vocês como faz. E aqui no negativo você liga o negativo, né, no caso, desse jeito aqui. Então, gente, um exemplo, se você for fazer um sistema, já mostrei para vocês como é que faz um sistema 4, né, a 2 ohms, né? Se você for ligar, um exemplo, um grave e uma corneta e uma tweeter, né? Então você vai fazer o seguinte. Aqui você vai ligar um cabo Y, viu, gente? Você tem que fazer uma ligação cabo Y, né? Que é um cabo, por exemplo, você bota um cabo aqui 2 macho, né? E aqui o outro cabo, que eu até botar aqui na tela, sai o cabo Y, né? Até depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que faz um cabo Y, né? Que é muito caro, né? E quando você vai comprar no Mercado Livre, ele só vem com um cabo de 5 metros. Então o cara gasta o dobro. Esse cabo de 5 metros, eu nunca vou usar esse cabo de 5 metros. Mas para você, um exemplo, vamos fazer de conta que vamos ligar 3 vias, né?
Aqui você tem que botar um cabo Y. E o que é que você vai fazer? Aqui é o bridge, tá 1 e 2, né? Mostrando aqui para vocês que tá 1 e 2. O que é que você vai fazer? Esse 1 e 2 está aqui, ó. Tá aqui, 1 e 2, né? Você vai ter que ligar, um exemplo, o grave, né? Faz de conta que você tem um grave aqui. Aí você vai ter que ligar assim, gente. Positivo do seu grave e o negativo do outro lado aqui, ó. Que é esse aqui, o negativo, entendeu? Essa ligação bridge. Aí você tem que botar um cabo Y aqui para você aproveitar. Por exemplo, o grave for de 4 ohms. Aqui em bridge vai mandar 4 ohms. Esse, pelo menos esse modo de 400 ms aqui, aqui é um grave só para simular mesmo, viu, gente? Aqui, como manda 200 ms, você tem que usar mais ou menos aí 250, 200 ou menos, né? Um grave aí de 150 fica top. Mas se você quiser usar um grave maior, né? Aconselho o modo de 800 ms a 4 canais. Esse aqui é de 4 canais, viu? 800 ms fica bem melhor. E a outra ligação aqui, né? Um exemplo, se você for ligar a corneta aqui no 3 e a sua tweeter aqui no 4, né? Aí você vai ter que ligar o seguinte, por exemplo, você vai ter que ligar aqui o positivo da corneta, aqui se eu me engano, aqui é no 3, aqui, o negativo da outra ponta aqui, né? Vocês estão vendo aí, e o positivo para outra corneta vai ser bem no meio aqui, ó, mostrando aqui para vocês, e o negativo aqui, é mais ou menos essa ligação. Tomara que vocês tenham vendo direito aí, para vocês verem como é que faz essa ligação, vai ser mais ou menos desse jeito. Aí você me diz, tem a questão da impedância que não vai mandar, né? A 2 ohms não vai mandar. Mas é o jeito, né? Pelo menos eu já fiz essa ligação aqui, tocou até o cara uma vez, eu tava tocando no interior, o cara ficou impressionado. Mas é a regulagem, né? Você pode dar ganho ali no seu processador, no seu ganho ali. O som bem regulado é outra coisa, mas é essa ligação. Aí no caso é um sistema de 3 vias, você pode fazer essa ligação. Também, gente, tem a ligação em bridge, né? Que a bridge você vai aproveitar um exemplo, duas vias, né? No caso você tem que botar um cabo Y aqui também, né? Tem que botar um cabo Y aqui para aproveitar do lado e do outro. Então vai ser essa ligação. Em bridge você vai ligar o positivo do alto-falante e o negativo aqui da ponta, né? Mas vai ser essa ligação aqui, ó. Positivo e o negativo da outra ponta. Então você bota 2 cabos Y aqui e outro cabo Y aqui, né? Vai ser mais ou menos desse jeito aqui, para você ligar a placa MP3 do seu Power nas 2 saídas, né? Tem que botar 2 cabos Y aqui. Viu, gente? É mais ou menos essa ligação em bridge, para ficar ali, um exemplo, você quer um sistema estéreo, vai ficar desse jeito a ligação. E só lembrando que eu tenho aqui vídeos aqui no canal como usar uma corneta, 2 cornetas, 3 cornetas, 4 cornetas, eu ensino para vocês em outros vídeos aí, né? Esse vídeo aqui é mais para mostrar para vocês como tem essas ligações aqui para você usar nesse cabo. E só lembrando, uma aula bônus aqui, é que esse level aqui, gente, esse level aqui você tem que deixar ele na metade, né? Deixar aquele sempre na metade ou menos, né? Porque você vai dar ganho no processador se você tiver processador, né? E esse HPF, gente, é o seguinte, aqui no LPF, quando você muda essa chavinha para o LPF, né, desse lado aqui, ele vai passar as baixas frequências, né? Você acionou ali, vai ficar até mono, né? Acho que, se eu não me engano, só passa a frequência de 90 Hz para baixo, entendeu? Então fica aquele sub, né? Para você ter um sub fica top. Você que usa, um exemplo, um woofer, pode deixar no full aqui. Um exemplo, você vai ligar nesse lado aqui, né? Bota um cabo RCA, ou um cabo RCA, não, um cabo Y aqui desse lado, e você deixa no full. Se você usar woofer, né? Um TR-620, um exemplo que eu tô dando, né? Mas se você for usar sub-woofer, então deixa aqui na LPF. Se você quiser usar as altas, né? 90 Hz para cima, então você deixa aqui no HPF, né? Que vai ser essa ligação aqui, né? É um vídeo bem simples aqui mostrando para vocês como é que faz essa ligação, viu? E cuidado com esse level aqui, que esse level não é o volume para você ficar mexendo, até essas chavinhas elas quebram, né? Essas chavinhas, se você ficar mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, essas 2 chaves aqui, pode-se dizer, né? Principalmente essa do level aqui. Então deixa ali sempre na metade e o volume ali você mexe no seu pai, não é na sua placa MP3. Aqui não é para ficar mexendo, porque ele até quebra, né? Com o tempo. Eu até vendi o modo, esse botão é muito frágil, né? Pelo menos esse aqui da Taramps. Eu fiquei mexendo, ele dá um chiado na hora que eu mexia. Todo dia eu mexia, né? Não é bom para ficar mexendo. Deixa ali na metade ali, ou menos 40% e top, viu? Fica essa dica aí. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. A intenção da gente é sempre ajudar. Eu não sou professor, eu só sou um curioso do som automotivo. Já errei bastante queimando o som. E eu trago essas dicas aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, hein?